Então, boa noite. Eu já cheguei assim, desejando uma boa noite, né? Mas vamos pensar assim, é o primeiro boa noite que você vai receber hoje. É o meu, né? Bom dia a todos e todas. É sempre bom estar aqui de volta. A gente rever amigos queridos, ver rostos novos, de idade, não é? E de conhecimento e de alma, né? Porque somos todos jovens, né? Nesse trilhar rumo à evolução, não é? Essa questão de RG um pouco avançado é um detalhe, né? O que importa é a jovialidade e essa busca que a gente tem de buscar a nossa evolução. Então, aproveitando esse gancho, eu queria fazer essa proposta da gente falar sobre educação espírita. Algo muito legal, porque a gente está aqui, nos dizemos espíritas, professamos a fé espírita, e dentre todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, pensar um pouco o conteúdo teórico mesmo, doutrinário, do que é a educação espírita, eu acho que é sempre bom, para a gente sempre se realinhar. Quando a gente estiver um pouco dando uma escapadela ali, a gente volta para esse caminho da razão, do amor, da liberdade, do respeito, do diálogo, que é a proposta da educação espírita. Então, eu usei como base o livro da Heloísa Pires. Para quem não conhece, ela é filha do Herculano Pires. Herculano Pires, acho que todo mundo conhece, não é? Então, a Heloísa é uma educadora, já hoje uma senhorinha linda, maravilhosa, mas educadora de profissão, espírita, filha do Herculano. Então, você imagina que ela também tem muito a contribuir. E esse livrinho dela é muito gostoso de ler. Ele é pitiquinho, uma leitura muito fluida. Então, eu recomendo a leitura. E aí, para corroborar os ensinamentos que ela trouxe aqui, esse diálogo que ela propõe nesse livro, eu fui permeando com todos os livros que eu usei e que ela também usou. Porque acho que é assim que é importante, né? A gente trazer aqui uma reflexão de ideias baseada na doutrina espírita, né? Naquilo que a gente aprende ali, a começar pela codificação de Kardec. Tá bom? Então, vamos ver se eu acerto aqui, porque, né? Enfim, acho que não. Acho que eu fiz algum... Deu? Oh, glórias. Não é? É lá. Pronto. Ah, eu achei que ia sair dos negócios. Bom, então, ela começa numa reflexão, e eu queria começar, então, da base mesmo, da gente pegar lá da Gênese, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente, alguns dizem, né? Eu estou no mundo a passeio. Acho que não, né? Acho que não. Humildemente, penso que não estamos aqui a passeio. Passeamos, né, dentre tantas missões, entre tantos olhares, tantas cores, sabores, oportunidades, mas a gente está aqui buscando uma coisa, a evolução do nosso espírito. E não é uma coisa simples, é algo um tanto quanto complexo. Nada doído, nada impossível, complexo. Complexo porque existem momentos de lágrimas, complexo porque existem momentos de sorriso, mas todos eles possuem um objetivo final, qual seja, a gente chegar no... Tem apontador esse aqui? Aquele... Então a gente, como é que funciona, né? O que a Gênese vem, quando a gente leu lá a Gênese, o que ela... Eu estou na frente de vocês? Estou, né? Não estou? Eu vou achar um lugar aqui para não atrapalhar vocês. Se bem que, como diz minha mãe, abacaxi não tem costa, né? Então, olha só. A gente é criado simples e ignorantes, lembram disso? A gente é criado simples e ignorantes, e a gente sempre busca a evolução. O tempo de evolução e o destino da evolução é comum para todos e todas. Então, assim, todo mundo aqui, todo mundo um dia será um espírito perfeito. Quanto tempo demorará isso? Bom, aí vai de cada um, não é? Vai das nossas necessidades de aprendizado diário, vai dos nossos compromissos pactuados no plano espiritual, vai das nossas oportunidades e sabermos aproveitar e observar as oportunidades que são colocadas na nossa frente. Eu estou falando de oportunidades de evolução espiritual. Então, no livro Boa Nova, por exemplo, tem uma passagem muito bacana. Eu acho que até já vim aqui num passado contar essa história do Bartolomeu, mas um dia a gente conversa sobre ele de novo. Mas uma passagem desse capítulo, ele vai falar uma coisa interessante.
É uma história que é um momento, né, um extrato, né, da passagem de Jesus, quando ele senta para conversar com Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? É um dos apóstolos de Jesus, que ninguém, quando vai falar os discípulos de Jesus ali, sempre fica por fim o Bartolomeu, coitado, ninguém lembra dele. Porque ele tinha uma característica interessante dele ser o discípulo mais triste de Jesus. Ele tinha um semblante triste. Ele não tinha uma energia, assim. Ele era uma pessoa mais taciturna, mais quietona. A história dele é bem bonita. E um dia estavam os dois, Jesus e Bartolomeu, sentados em frente na casa de Simão Pedro, embaixo de uma árvore muito linda. E eles trocam um diálogo muito lindo, que é muito próximo do que a gente sente diariamente. Mas, um desses momentos, Jesus fala para Bartolomeu, ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, não é normal que a gente fique triste por conta dos insucessos profissionais? Ele faz uma série de perguntas, essa é uma das, tá? Jesus vira para ele e falou assim, Bartolomeu, e aí eu fico sempre lendo esse capítulo, sempre me comparando, ó eu, né, metida que sou. Porque assim, ele faz perguntas tão da nossa realidade. Então, ele faz uma pergunta sobre o luto, porque a mãezinha dele tinha acabado de falecer. Ele faz uma pergunta sobre as questões da tristeza que ele sente no coração. Ele começa o diálogo com Jesus, falando, Senhor, eu sinto uma tristeza no meu coração que eu não sei de onde vem. Quem de nós aqui nunca acordou assim? Ou se pegou no momento de reflexão, tipo, nossa, mas que tristeza, que coisa, que desânimo, que desesperança. Para que rumo vai essa vida? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, essas dúvidas parecidas mundanas que nós sentimos, ele traduziu isso para Jesus, ele expôs isso para Jesus. E Jesus, então, vira para ele e fala assim, Bartolomeu, você acha que o Pai permitiria que eu aqui estivesse para trazer a boa nova, se não fosse com o objetivo da certeza de dias melhores para todos e todas? E aí ele complementa, cada dia que passa, do nascer ao pôr do sol, é uma grande esperança e uma grande oportunidade de exercitarmos, colocarmos em prática o ensinamento do Evangelho. Então, lembrando dessa frase, é que a gente sabe que esse tempo aqui de evolução vai demandar muito da gente. Vai demandar dos círculos que nós estamos. Por exemplo, hoje estamos num domingo de manhã, num lugar abençoado como esse. Fizemos uma proposta de aqui estarmos para debater sobre a palavra de Jesus, de pensar esse momento de fazer um balanço. Santo Agostinho fala que o balanço deveria ser diário, mas tudo bem, estamos aqui com essa proposta de sairmos das nossas casas, encontrar pessoas, olhar as pessoas nos olhos, coisas que a modernidade traz muitas coisas lindas, mas não pode tirar isso da gente. Essa delícia do contato humano, o abraço que eu ganhei dele lá quando eu cheguei. Isso não tem coisa online que traga, não é? De você sentar. Eu, particularmente, acho que nenhuma briga, nenhuma contenda se sustenta diante de um bolinho de café fresco e uma fatia de queijo. Né? Um bolinho de erva doce, de fubá com erva doce. Eu acho que o diálogo numa mesa, com amigos, né? Num lugar simples, não precisa ser nada abastado, requintado, mas isso faz com que o contato humano a gente se sinta inserido, né? Aqui na Terra, de forma amorosa, e o que nos dá combustível para seguir adiante aqui. Bom, então, partindo desse pressuposto de que a educação, né, é o objetivo nosso, educar o espírito, evoluirmos espiritualmente. Para que essa evolução aconteça, nós precisamos nos educar enquanto espíritos. Então, tem aquelas pessoas que você olha assim e fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão iluminada, né? Aí eu me sinto tão assim, meio morninho, né? Tipo, nossa, tenho tanto arroz para feijão para comer ainda, né? A gente não pode partir desse pressuposto, porque os espíritos são criados a todo momento. Eu fui criado num momento, ela foi criada em outro, ele foi criado em outro. E a cada momento de decisão pelo livre-arbítrio, a gente vai ter evoluções diferentes. Então, isso é muito importante a gente entender de verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente vê um irmão e uma irmã cometendo um ato bem equivocado diante das leis divinas, claro que aquele sentimento mais primitivo da gente faz a gente, né? Só que a gente não pode ser assim. A gente está aqui numa doutrina que fala que cada espírito é criado num momento. Tem pessoas que evoluem em tempos diferentes, em momentos diferentes.
Então, aquele meu irmão, aquela minha irmã, que eventualmente comete um ato equivocado e impensado, claro que a gente não pode ficar, passar a mão na cabeça. Olha, eu discordo do que você fez. Mas daí, discordar com educação e respeito, não cometer o mesmo ato, a odiá-lo, querer ver a morte dele, é outra coisa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão, empatia com as evoluções, inclusive com a nossa. Porque a gente, ao se comparar com outras pessoas, muitas vezes a gente se coloca no lugar, tipo, olha, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca me esqueço, quando eu estava no Coen, lá em 1900 uma tosse, né? Que eu lembro que o Otacílio foi lá numa... Acho que ele já veio aqui, o Otacílio, não veio? Acho que já veio o Otacílio, algumas vezes. Alguém já conhece o Otacílio. Bom, mas um dia ele estava lá numa palestra nossa do Coen, e ele falou assim, eu era jovem, né? E aí eu lembro que ele falou a primeira vez, quando você está aprendendo a doutrina espírita, tem algumas informações difíceis de digerir no primeiro momento. E aí ele fala assim, um dia cada um de nós seremos como Jesus. Aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei assim, como eu vou ser Jesus? Imagina, jamais vou ser igual a Jesus. Não, porque a gente coloca Jesus num patamar inalcançável. É lógico, quando cada um de nós aqui chegarmos num patamar de Jesus, ele já está lá. Ele não vai parar, né? Mas nós também não. Um dia caminharemos. Não vai ser amanhã, não vai ser mês que vem. Mas um dia chegaremos lá. É muita informação para a nossa cabeça. Mas sabendo que isso não tem vaga de concurso para ser igual a Jesus, todos nós chegaremos lá, cada um de nós no nosso tempo, de acordo com aquela percepção de vida que nós temos e criamos e desenvolvemos. Então, no livro O Problema do Ser, diz, meu Deus, e aí? Como é que eu volto? Então, assim, esse aqui. No livro do Leon Denis, todo mundo conhece, O Problema do Ser, do Destino da Dor, trouxe alguns extratos, e esse livro é fabuloso, tem que ler. Ele fala que educar é transformar. Educar é transformar. Por quê? Porque a educação visa aflorar todas as experiências, aflorar as experiências úteis do indivíduo e atenuar as tendências viciosas que trazemos do passado. Quem é você hoje? Você é o extrato de mais ou menos 3.000 reencarnações. O Otacílio, que é físico, ele faz umas contas de criação, mas em média, né? E tem os estudos que ele traz, é linda essa palestra dele, que a doutrina espírita mostra essas questões de reencarnação, o tempo que a gente fica na erraticidade, é tipo Ibope, né? Mais para lá, mais para cá. Mas, em média, um espírito já reencarnou aqui na Terra 3.000 vezes. Cara, é muita coisa. Você é tão poderoso, você é tão maravilhoso, você tem tantas virtudes, que imagina o que a gente era há 3.000 encarnações passadas, lembrando do reino mineral, vegetal, animal, hominal. Passamos por tudo isso. 3.000 encarnações em lugares diferentes, em corpos diferentes, de raças diferentes, não é? Ora homem, ora mulher. Então, a partir dessa ideia de grandeza, de tantas oportunidades reencarnatórias, quando a gente se sentir meio a pulga do cavalo do bandido, sabe? Você se sente meio... Você fala, não. Eu já passei aqui por esse planetinha 3.000 vezes. Não é possível que eu não tenha na minha experiência espiritual experiências passadas que não vão me dar condição de resolver essa perrengue aqui que eu estou sofrendo agora. Não, eu vou conseguir. Claro. Então, a gente começa a ver a potência, que tem um capítulo do Leon Denis que ele emenda isso, das potências da alma. Tem até um livro do Hamed que fala isso, as potências da alma. É lindo a gente entender as potências que a gente tem. A gente tem ferramentas. Então, o que é ser perfeito igual Jesus? Né? Fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Ou seja, nós temos todas as ferramentas, desde a criação, para trabalharmos essas ferramentas que nos foram concedidas em busca da perfeição. Então, estamos num processo de perfectibilidade. Então, quando o Leon Denis fala que educar é transformar, por quê? Porque a gente tem aí somado, impresso,
impresso em nossa alma, no nosso espírito, experiências diversas. Então, por isso que, sabendo disso, já que estamos professando a fé espírita, sabemos que estamos aqui hoje, no corpo que nós temos, na família que estamos, com todas as questões que temos. Pensar que já viemos aqui outras mais ou menos 3.000 vezes, em corpos, raças, sexo, tamanho, manequim, cabelo, cor de olho diferente, é que, por exemplo, as questões de preconceito caem por terra. Não é? Eu ter preconceito com alguém, mas eu já vivi aquela experiência. Agora é muito cômodo eu ficar com o nariz empinado de alguma coisa. Porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Que é isso? A gente já esteve lá. E a hora que a gente esteve lá, aposto que a gente não gostou de sofrer esse tipo de coisa. Então, por que agora eu vou reproduzir isso? Então, se a gente é espírita e professa a fé espírita, a gente tem consciência desse mecanismo todo e a gente começa a ver que alguns comportamentos não cabem dentro da doutrina que a gente diz acreditar e viver. Então, se a gente tem a educação, aflora as experiências úteis, por que a gente tem habilidades? Um exemplo besta, né? Aquelas crianças lindas que vieram aqui, as crianças que tocam piano com 3 anos, aquela coisa, né? De onde vem aquele talento? É uma coisa muito destacada, mas cada um de vocês aqui, temos os nossos talentos. Tem gente que tem habilidade para escrever, habilidade para dançar, habilidade para cantar, habilidade para isso, para humanas, exatas, biológicas, trabalho com madeira, pintura, não sei. De onde vem esse seu talento? De onde vem isso? Então, a gente tem muito talento, muito talento. E a gente precisa acreditar nisso, né? Isso é muito importante. E também faz com que essas experiências a gente vá superando aquelas más tendências. Então, a cada oportunidade reencarnatória, a gente estuda educação, transformação, aprende que matar alguém não está certo. Então, será que a gente já matou alguém lá no passado? Muito provável que sim. Mas hoje eu não quero mais fazer isso. E vou seguir esse caminho daqui para frente. Então, a gente vai melhorando. Então, a educação transforma, aflora aqueles talentos, não é? E dá aquela atenuada nas tendências viciosas. Então, por isso que esse livro do Leon Denis é muito importante. A gente tem uma diferença muito básica para a doutrina espírita. E veja, é legal que a gente fala assim, para a doutrina espírita, mas quando você lê, por exemplo, textos de pedagogia, você vê que é a mesma coisa. É a mesma ideia, é impressionante. Então, ele vai falar que é diferente educação de instrução. E a gente vê como a doutrina espírita é inteligente. O que é educação? Educação é crescimento interior. Então, por exemplo, o professor, a professora, qual o papel dele como educador? Primeiro, é tirar do aluno o conhecimento que ele tem. Você entende? Você vai tirar do aluno o conhecimento que ele tem. E por isso que o verdadeiro professor, claro, a depender das condições de trabalho, né? Mas o verdadeiro professor é aquele que olha esse aluno diferente, desse aluno diferente, desse aluno diferente. Eles têm tempos diferentes, eles têm momentos diferentes. Ele gosta mais de ler, ela gosta mais de ouvir, ela gosta de desenhar, ele gosta de... Então, como é que eu trato isso? Como é que eu entrego o de fora para dentro? A informação. Como é que eu instruo as crianças? A instrução é de fora para dentro. A educação é o que eu aprendi e como que eu dialoguei com isso que eu aprendi. Então, você vai lá na escola, você aprende, né, que 1 mais 1 são 2. Então, a professora vem e te ensina isso. Mas quando você chega em casa e você quer dividir lá um negócio com seus irmãos, como é que você vai saber se aprendeu que 1 mais 1 são 2? Fazendo. Então, a forma de avaliação... Eu sou professora, mas eu sou meio rebelde, né? Eu acho que a forma de avaliação não podia ser uma prova. Sentar um aluno numa cadeira e fazer ele fazer uma prova. Porque aquele dia é uma foto daquele momento, não é quem ele é. Aquele dia ele pode ter brigado com alguém, ele pode estar com uma dor de cabeça, de repente está passando por uma situação difícil em casa, não é? E aí ele tirou uma nota baixa, mas ele não é aquilo. Então, por isso que o processo de avaliação da escola tradicional é insuficiente. O que essa avaliação não tem na doutrina espírita. Por quê? Nós somos avaliados dia após dia, existência após existência aqui na Terra. Não é? Por isso que Chico sempre fala, a gente não conseguiu, né? A gente sempre tem chance de recomeçar,
de fazer um novo final. Então, há uma diferença muito grande. A gente acha que educação é jogar coisa na cabeça das pessoas. É instrução. A gente instrui. Nós somos instruídos. Mas o que fica, o que aquilo interage com a gente, com a nossa essência, e a gente aplica, isso é educação. E a palavra que fica. Não adianta a gente, de repente, em qualquer contexto, seja da escola ou seja religioso, a gente lê e não aplicar. Porque a gente só foi instruído, mas a gente não foi educado. Você entendeu? Então, por isso, quando a gente age com questões de ódio, preconceito, discriminação, orgulho, vaidade, melindre, a gente ainda não foi educado para esse ponto. E é essa verdade que a gente age consigo mesmo faz com que nos momentos para a reforma íntima seja essencial para eu pensar assim, nossa, eu ainda sou muito orgulhosa. Eu estou percebendo que eu estou agindo com orgulho. Então, eu preciso ter atenção nisso. Ter atenção, né? Ler mais, refletir mais, orar mais, né? Me olhar mais, me aceitar mais, né? E lutar, como diz o Leon Denis, contra as más tendências que, eventualmente, eu identificar. Mas, para isso, para eu identificar que eu tenho um problema com orgulho, com isso, com aquilo, eu preciso ser honesto comigo. Eu preciso me conhecer. Porque se eu simplesmente ignoro quem eu sou e vivo uma vida só exterior, sem olhar para o meu interior, eu nunca vou fazer essa avaliação, não é? Por isso que na pandemia, esse momento que a gente passou complexo, estamos passando, na verdade, né? Agora um pouco mais leve, mas ainda não acabou. Mas, nessa pandemia, muitas pessoas tiveram a saúde mental bem comprometida, porque viviam uma vida só para o exterior, não é? Só para o exterior, e quando foi obrigada, por circunstâncias científicas, a se recolher um pouco, né, para se prevenir, mas teve que olhar para si, teve que olhar para lá, quem é minha esposa, quem é meu marido, quem é meu filho, quem é minha filha, quem é minha mãe, quem é minha tia. Aí, quem sou eu? As pessoas se assustaram porque viram. Umas se assustaram porque não prestavam atenção, outras se surpreenderam. Falaram, nossa, mas não é que aquela pessoa é gente boa? Não é? Então, por isso que dizem que na pandemia a gente se reconheceu. Porque a gente acabou olhando, nossa, não, olha só, meu marido fez um negócio legal, eu não percebi que ele fazia isso. Ou vice-versa. E meu filho, mas algumas relações ficaram bem complexas. Porque a gente não deu essa atenção aí para o interior. Antes dos ensinamentos de Jesus, antes, né? Como que era antes dos ensinamentos de Jesus? A educação era como? Era rígida, inflexível e não tinha diálogo, não é? Tirando os gregos que tinha lá, né, o Sócrates e o Platão que fomentavam o diálogo. Mas, em grande maioria das coisas, era assim, eu sou professor, eu mando, você obedece. E acabou. Jesus traz uma proposta do diálogo. Jesus traz uma proposta de falar. Deixa eu ouvir o que você sabe. Deixa eu ouvir seu coração. Deixa eu te contar de uma outra forma. O culto a um Deus cruel e severo, não é? Deus vai te punir. O mármore do inferno. Errei aqui, né? Mas por muito tempo a educação, infelizmente, acompanhou esse entendimento. Você não sabe nada, quem sabe aqui sou eu. Fica quieto e aprende. Entendeu? Sem te dar a oportunidade de dialogar, de eu descobrir o teu potencial, descobrir que você é uma pessoa incrível. A educação não é assim para a doutrina espírita. A educação para a doutrina espírita ela é libertadora, porque ela te permite falar, ela te dá voz, ela quer saber, ela se interessa por você. O espiritismo, os espíritas precisam se interessar pelo outro, não é? A Maria Modesto Cravo tem essa passagem muito linda no livro Mereça Ser Feliz. Tem uma passagem dela no final do livro que ela vai falar sobre... É uma trabalhadora de uma palestra, de um curso muito interessante que aconteceu no plano espiritual, e tinha uma gente fraca lá, Eurípides, Carbar-Schutel, né, Adália Franco, essa gentinha mais ou menos, né? E a Maria Modesto Cravo, que é uma trabalhadora de primeira hora da doutrina espírita, e ela fala o seguinte, acho que eu já falei assim, porque eu falo em todo lugar que eu vou.
ela traz uma das melhores lições para mim, assim, da percepção social das questões, né? Por exemplo, ela fala assim, olha, o espírita, porque ela fala esse livro é para os espíritas mesmo, né? O espírita, ele ainda não entendeu o que é ser humilde. Humilde não é a gente ser apagadinho, ficar no cantinho ali. Aí vem o Domingos aqui e fala assim, gente, vamos fazer aqui uma reforma na casa, a gente vai fazer, sei lá, vamos vender alguns quitutes, estou precisando que alguém faça um bolo. E eu sei que a senhora faz um bolo, ó, chuchu. Mas ela é humilde, porque humildade para o espiritismo não é ser apagada. Ela fala assim, eu sei fazer um bolo que todo mundo elogia, mas eu vou ficar bem quietinha aqui, porque senão vão falar que eu sou orgulhosa, estou falando que eu sei fazer um bolo. A humildade para o espírita é a gente ter consciência quem a gente é. Eu sei fazer o bolo. Chá comigo. Eu não sei fazer bolo. Aí sim. Pode deixar, Domingos, vou fazer o bolo. Meu bolo é um sola, horroroso, sem gosto. Não, vou fazer. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Eu não dou conta de um bolo. Mas quem dá conta de um bolo, levanta a mão. Na vida é assim, lembra as habilidades? Qual a habilidade que você tem? E quando o trabalho aparece, levanta a mão e se candidata. Ah, mas eu vou passar por orgulhosa. Que? Não. É humildade. Humildade é a gente ter consciência, mas é consciência verdadeira. Não é hipócrita. Eu não manjo nada de bolo. Não, pode deixar que eu tô. Aí chega um bolo assolado, horroroso, vai estragar a festa. Entendeu? Aí fala assim, eu não sei fazer bolo. Estou do lado dela. Ela sabe. Ela levanta a mão e fala assim, ó, eu sei fazer bolo. Grudo nela, cola nela. A senhora me ensina a fazer bolo? Isso é humildade. Consciência de quem se é. Eu não sei fazer bolo, mas eu posso aprender. Eu posso aprender com quem sabe? A vida é assim. A vida é assim. Estenda a mão, peça ajuda. Mas permita as pessoas falarem. Descubra o potencial de 3.000 reencarnações de cada um aqui. Imagina se a gente fizesse, se a gente lembrasse, né? Ainda bem que a gente é agraciado com o esquecimento. Não ia dar um ruim dessas coisas ruins que a gente já fez, né? Mas não interessa. Mas a gente, assim, nossa, eu já fiz isso, eu sei fazer isso. Você imagina? Assim, que plateia mais rica que nós temos aqui. Vocês são demais, nós somos demais. E a gente precisa acreditar nisso. Então, a educação com base nos ensinos de Jesus, como é? Acho que faltou um pedaço. Aqui tem a imagem de Pestalozzi e Kardec, todo mundo já viu, já conhece, né? Prazer. Né? Mas o Pestalozzi foi o professor de Kardec, né? dessa inspiração pedagógica de Kardec. Então, a educação para o espiritismo é aquela que reflete a compreensão do mundo e do homem. O que eu estou aqui, porque eu estou aqui neste planeta, o que já aconteceu comigo, como é que eu fui criado, qual é o meu objetivo de vida, como é que eu ultrapasso esses aprendizados que estão colocados na minha frente hoje, não é? É aquela que reflete como o homem se situa no universo. É a gente aprender a pluralidade dos mundos habitados, né? Por exemplo, os ensinamentos lá da turma de Capela, que aconteceu com eles, por que aconteceu, aquele livro é muito bom, que demonstra que Deus é amor. E aqui amor não é o amor de dar um beijo e um abraço. A gente tem que estudar na doutrina espírita o significado do amor. Que raio é esse amor que Deus sente por mim? O que é isso? É o amor de bater com a mão na cabecinha assim, filhinho. Não é isso. Amor é um negócio tão poderoso que às vezes a gente não entende. E quando a gente entender, a gente nos momentos de tristeza profunda, é a partir dele que a gente se agarra para sair dessa. Entendeu? Nos momentos de dor, nos momentos de lágrima, nos momentos que a gente dobra o joelho porque o bicho pegou, é a partir da ideia deste amor profundo, inabalável, que Deus tem pela gente. De acreditar em você. De ter te posto aqui, não porque você está a passeio, porque Ele acredita que você vai dar frutos incríveis. E a gente tem que entender isso. Que Ele nos ama tanto que Ele acredita na gente. E a gente precisa seguir adiante. A educação para o espiritismo, então, é aquela que demonstra a reencarnação e que a nova visão da morte exige novos processos de educação. Então, se a gente morresse e acabasse tudo, por que eu seria gentil? Por que eu estenderia a mão? É tão ruim pensar no nada no futuro, não é?
E é tão gostoso pensar em novos aprendizados, que não precisa ser, eu vou deixar para a vida que vem, essa aqui eu não vou resolver nada não, vou deixar para a próxima. Não. Que a gente possa acordar de manhã, se olhar no espelho e pensar assim, com aquela curiosidade de criança. O que eu vou aprender hoje? O que vai acontecer hoje? Quem eu vou poder ajudar hoje? E não é ajudar com dinheiro, não. É com um sorriso, é com um bom dia, é ouvir, é levar uma palavra de ânimo. A pessoa vem desesperada, às vezes você não sabe o que você vai falar daquele problema que a pessoa te trouxe, mas um abraço, um sorriso. Gente, só a gente sabe o que é um abraço, um sorriso, ainda que em silêncio, o que faz quando a gente está meio perdido, quando a gente está um pouco abandonado com a gente mesmo. No livro Espiritismo perante a Ciência, esse livro do Gabriel Delany, acho que todo mundo já ouviu falar do Gabriel Delany, um dos pilares da doutrina espírita, estudioso de primeira ordem. Esse livro é fabuloso, porque ele vai mostrar o quanto que a ciência, que o Espiritismo, ouve a ciência, que é a base, Imagina um espírita falar que a Terra é plana? Não dá, não combina, não dá. Então, Gabriel Delany. E ele fala, só a educação espírita pode atender às necessidades na dinâmica social que vivemos, neste mundo em constante transformação. Ele tem um capítulo inteiro, o livro é dividido por partes, é muito lindo esse livro. Então, a parte primeira que é uma apresentação bem longa, aliás, uma apresentação bem longa. Aí tem 5 partes, é muito lindo esse livro. E ele, cada momento, ele vai trazer uma temática para discutir nesse diálogo espiritismo e ciência. E aí ele fala que a doutrina espírita, apesar de ser do século passado, ela é extremamente atual, porque parece que ela... Eu vi esses dias no Instagram uma loja de roupa, que é a loja de roupa ajustável. Vocês já viram isso? Vocês já viram, meninas? Eu achei aquilo, falei assim, o cara é um gênio que inventou isso. Né? E eu fiquei ali um bom tempo olhando. É uma roupa que você compra e, assim, cabe em qualquer corpo. Se você é magro, cabe. Se você não é, como eu, assim, mais ou menos, cabe também. É maravilhoso. Você vai ajustando a roupa assim, ó, pum. Aí uma amiga minha que me mostrou, porque ela comprou o raio da roupa. E eu falei, mas que coisa genial, né? Você olha a roupa assim e fala assim, isso não vai dar certo. Uma hora que põe e molda e fica bonito, impressionante. É assim. É aquela roupa ajustável, né? Por quê? Porque a doutrina espírita ela se amolda. Veja, quando Kardec veio e codificou, que mundo que era? O Haroldo fala uma coisa dessa muito importante, né? Quando ele fez a tradução lá do Evangelho. Veja, as traduções da Bíblia, né? Que é um livro muito interessante, muito lindo, mas ela fica perigosa de ser aplicada se você não entende o momento histórico que aquilo for escrito. Você entende? A cultura da época. Você imagina pegar Kardec e falar, Kardec, conhece TikTok? Ele ia te olhar assim, com aquela cara, né? Oi, Emmanuel, tudo bem? Então, Joana de Ângeles, saca TikTok? Eles iam ficar te olhando, porque não era uma realidade. Tudo bem, acho que estão assistindo o TikTok. Mas, na época, quando você ia pegar uma pessoa... Você entende? Se você pegar... Vamos imaginar que isso fosse possível. Um cirurgião de 1800, que faz cirurgia, né? Um cirurgião, um médico de 1800, e tirasse ele de 1800 e colocasse ele numa sala de cirurgia hoje, ele ia ficar meio perdidão? Agora, pega um professor de 1800, põe numa sala de aula hoje, ele não sai dando aula? Não evolui a educação na Terra. O ensino tradicional é insuficiente para a educação do espírito. As metodologias de estudar precisam ser atualizadas. Eu não estou falando que tem que ser tudo no celular, não é isso, é outra coisa. Então, se a doutrina espírita é algo que se amolda com uma roupa que ajusta, a qualquer situação, a qualquer corpo, e todos os corpos são lindos, mania da gente ficar achando que só tem um padrão de corpo, todos os corpos são lindos, todas as pessoas têm as suas belezas, e a gente tem que se amar, porque a gente já vê em vários corpos, 3.000 diferentes, mais ou menos, né? Então, a doutrina espírita é tão maravilhosa, esse livro explica muito bem, assim, né, metodologicamente, o quanto que a doutrina espírita se amolda nas questões de assuntos que, na época de Kardec, não eram debatidos, como a gente tem hoje. A gente tem realidades, não adianta fechar os olhos para as realidades do mundo. Elas existem. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? 4 anos. Eu fico vendo ela falar umas coisas assim,
Não que ela seja excepcional, ela é igual uma criança qualquer de 4 anos de hoje. Mas eu pensava assim, eu com 4 anos eu comia terra. E as crianças de hoje estão falando um negócio ali. Outro dia ela veio abrir a porta da cozinha, mamãe, o que é empuxo? Eu falei, criança, você não é criança, você é um anão. Porque você não cresceu, você já é um adulto. Adulto num corpinho de criança. Porque como pode? Como pode falar um negócio desse? E veja, porque eu fui ver de onde você tirou isso. E não que ela seja excepcional, mas estava passando um desenho. Eu sentei para assistir o desenho. Eu falei, rapaz, mas criança de 4 anos assiste isso? E assiste. E aí mostra, ainda bem que ela viu um negócio lá, um desenho lá que estava mostrando o show da Luna, ela estava assistindo. Acho que alguns conhecem aqui. E o show da Luna mostrando o que é o empuxo. E aí eu fiquei olhando, antes de saber de onde veio aquele negócio, fiquei pensando, como é que eu explico isso para essa menina? Aí eu falei, cara, filha, então, eu expliquei daquele meu jeito, né? Aí ela falou, não, mamãe, é isso. Então, veja, a gente se surpreende. Quando que uma pessoa, em 1800, uma criança de 4 anos, tinha voz? Muitos daqui, com devido respeito, porque eu também sou dessa época, né? Eu estou longe de vocês não estão vendo as rugas do negócio aqui, não. Mas eu já estou, né, na casa dos 50. Então, eu sou mãe temporona. Então, o que acontece? Na minha época, eu lembro quando eu era criança, eu não tinha voz. Eu não sei a criação de vocês, mas eu não tinha voz, não. Na minha casa, apesar de amar o meu pai e minha mãe, era a condição, a criação deles, a ideia deles, mas criança não opinava nada. Hoje eu pergunto as coisas para minha filha, não é? Eu quero ouvir dela. Eu acho que ela tem que ser legitimada, tem que falar. No universo infantil, mas ela tem que falar, ela tem que sentir que ela é um membro da família. Mas quando eu era criança, né, eu lembro, né, da minha tia contando, minha tia um pouco mais assim, desenvolta de compartilhar essas coisas mais dos antigos, né? Ela falou, imagina, mas quanto que a gente falava alguma coisa? A gente não opinava nada. Então a gente evolui. E veja, são situações de contextos históricos e sociais que a doutrina espírita é espetacular, porque ela acompanha. Ela dá conta de resolver as questões, por exemplo, de explicar o absurdo que é o racismo, a homofobia, a misoginia, a porofobia e tantas questões, horrores sociais que a gente vive. E que a gente tem a doutrina espírita que parte do pressuposto de amor e respeito. Ponto. Ponto. Fora disso não cabe. Por quê? Porque aqui a gente é uma doutrina que ama e respeita. Essa coleção, pouca gente usa, mas é uma coleção formulada pelo Herculano. Nossa, eu tenho pouco tempo, né? Estou indo embora aqui, daqui a pouco chega meio-dia, eu estou falando, né? Vou correr. Essa coleção, recomendo que vocês busquem, está toda disponibilizada em PDF. É uma revista espírita chamada Educação Espírita, organizada pelo Herculano Pires. E aí ele fala uma coisa nesse volume aqui, que é o 6 do ano 4, ele vai falar assim, olha que interessante. Em 74, senhoras e senhores, em 74, a sua capacidade da doutrina espírita ele está falando, né? A sua capacidade de harmonizar dados da religião com os dados da ciência permite responder plenamente às exigências de nosso tempo, no momento exato em que a pesquisa rompe com os grilhões do materialismo, mostrando que o homem dispõe de condições mentais para conhecer além dos limites sensoriais. A gente vive uma vida, muitas vezes, de prazeres imediatos. Eu preciso desse bem material, senão eu não vou ser feliz. E quando você consegue, o vazio eu tenho que mirar outro negócio, senão eu vou ficar meio sem sentido. E aí, tem uma pesquisa muito interessante, depois eu passo, me dá o seu WhatsApp, eu passo para você. Uma pesquisa assim, que eu achei, assim, para mim, foi a explicação mais clara sobre, por exemplo, dependência de drogas, que é um mal que assola a humanidade, né? E é uma pesquisa da Universidade de Liverpool, chama Parque dos Ratos. E eu achei curioso, foi meu marido que trouxe isso, né? Físico, já viu, né? Traz essas coisas loucas. E aí a gente foi ler a pesquisa, eu achei aquilo brilhante, porque ele fala o seguinte, eu vou tentar dar uma resumida porque ela é longa, mas assim, tinha uma experiência da galera do Projeto Genoma, nessa universidade. E aí uns médicos, uns cientistas que cuidavam das gaiolas dos ratinhos, que eles faziam aquelas pesquisas, perceberam que eles fizeram um teste, por exemplo, de dependência química.
Colocaram água normal e água com cocaína para os ratinhos tomarem. E naquela gaiola, assim, o que é ter uma gaiola de rato? Aquele matinho, né, aquela palhinha, o rato, e tinha água lá. E todos os ratinhos da gaiola tomavam a água com a droga. Conclusão do médico. Porque a droga é dependente, papapá. Mas aí um dos criadores lá do negócio, ele começou a olhar e falou assim, rapaz, mas se eu morasse nessa gaiola, sem nada para fazer, poxa, que até eu tomava essa água aí, hein? Vamos mudar. Pegaram um lugar maior e fizeram um parquinho para rato. Com buraco, papelão, coisa para subir, coisa para descer, toquinha, coisa para andar. E colocaram o mesmo potinho, com a água com droga e a água com água. Nenhum ratinho foi tomar água com droga. Todos tomaram água. Por quê? Porque a vida tinha sentido. E aí começaram a traduzir isso para as questões de psicologia. Uma vida com sentido, a gente não precisa se entorpecer. Por que muita gente se sucumbe diante dos vícios? Sejam eles quais forem, inclusive os de celular. Tem gente vício, chama nomofobia. Eu não sabia o nome disso, até um tempo atrás. O vício de celular chama nomofobia. Mas aí é vício assim, você põe o celular aqui, a pessoa já começa a acabar a bateria, a pessoa, cadê meu carregador? Cadê meu carregador? Então, tem gente já com fobia nessa natureza. Então, são as fobias daqui 10, 20, 30 anos, deve ter outras coisas. Então, assim, seja a fobia, seja o vício que for, é uma vida sem sentido. E na doutrina espírita, quer mais sentido do que a imortalidade? Não é? Ainda que aqueles irmãos que cometem o ato translocado do suicídio, não resolve. Temos again, de novo, e de novo, e de novo, para que a gente evolua, porque é o objetivo de Deus. E quem é o Nossa, ficou errado. Quem é o educando? A educação é para quem? É para todo mundo, para todos nós, em todas as idades. Eu não gosto muito dessa imagem, que os meninos estão de azul, menino de rosa. Acho que tem cores lindas e todo mundo pode usar a cor que quiser. Mas aqui só para a gente saber que desde todas as idades, né? Do bebezinho aqui a melhor idade. Os bons e os maus também, hein? Então a gente acha que eu só posso gostar de quem é bom, só vou ajudar quem é espírita ou quem é bom. Não, eita! Quem que precisa? Quem que precisa de médico e remédio? Quem está doente. Então, a gente precisa, nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós, e a gente precisa reconhecer isso. Não somos páginas em branco, somos um universo já formado com experiências, tendências e dificuldades. 3.000 reencarnações aproximada faz da gente, hoje, um leque de coisas boas, já superadas, e algumas ainda a superar. E está tudo bem. E está tudo bem, eu não sou perfeita. Mas eu preciso saber quais os pontos que eu preciso melhorar. E aí é a reforma íntima que faz isso. Tá? Somos moldáveis. Então, aquela historinha que muitas vezes a gente ouve, cachorro velho não aprende truque novo. E na imortalidade? Nós não podemos falar isso, não. Eu lembro que tem uma revista espírita, eu não sei se é de 857 ou 50, não sei qual ano, fugiu a fonte. Mas eu vou contextualizar nos meus 5 minutos finais. A minha mãe faz um pudim de leite condensado. Dá para perceber que é bom. Eu amo. E quando ela faz, a santa da minha mãezinha, quando ela faz aquilo, eu já falei para ela, não faz mais, joga fora essa receita, me ajuda. Não, ela não me ajuda, ela quer ver a minha derrocada, né? Ela faz o pudim, eu sento para comer, eu sento já olhando assim, eu vou comer uma fatia, porque eu sou filha de Deus, mas uma fatia. Eu como uma fatia? Não, eu como meio pudim. E aí, as frases que eu falava, né? Não, mas é que a carne é fraca, não é? Pega a Revista Espírita de 1857, depois eu mando para você também, referência. Tem um texto de Kardec que fala a carne é fraca porque a vontade é fraca. O dia que eu li aquilo, sabe aqueles desenhos de antigamente que o livro abre, sai uma mãozinha lá de dentro, dá uma na cara da gente, assim, tá. Aconteceu comigo.
O dia que eu quase... Olha, por pouco eu não estava comendo pudim junto, a carne é fraca, né? Eu não aprendo, veja, eu não aprendo, porque minha mãe já anunciou ontem que ela vai fazer o raio do pudim. Ela já fez. E hoje, no almoço domingo, eu vou fazer o quê? Eu vou me entupir de pudim. Eu já li Kardec, eu sei de tudo isso. E eu dou conta? Não dou. Então, se eu não dou conta de bloquear um pedaço a mais de pudim, vocês podem imaginar o que é uma dependência química? Outras dependências mais graves? E com que direito eu tenho de apontar o irmão e falar assim, ai, essa parada... Eu não consigo parar de comer o pudim, ué. Pudim. Pudim. E aí eu venho com arrogância de julgar meu irmão, porque ele não consegue vencer alguma mazela dele. Ah, não é assim. A doutrina espírita não ensina isso para a gente, não. Irmão, está com uma dificuldade? Vamos trocar amparo? Você me ajuda com o pudim, eu te ajudo aí com o que eu puder? Não é? Cadê o negócio de estender a mão? Cadê a caridade, que é o amor em ação? Ficar em cima daqui, falando, espíritas, não sei o quê. E eu não consigo controlar um pudim. Que hipocrisia é essa minha? Então, a gente tem muitas coisas para a gente se olhar e se conhecer. Porque a gente vai, por exemplo, dar uma conscientizada nessa arrogância, nessa hipocrisia. Não é o caso de vocês, mas de falar para o irmão lá e falar... Eu não consigo controlar o pudim, velho. Né? E eu aprendi isso a duras penas, porque eu trabalhei, por 12 anos com população em situação de rua, lá na nossa casa. E eu lembro que, assim, quando você chega assim, igual um leão, né, para trabalhar. Vou mudar o mundo. E aí eu vi as pessoas alcoolizadas, aquelas mazelas, puxa vida, até entender esse universo, até estudar. Aí, depois de um tempo, já trabalhando, eu vi a galera chegando... Não, mas o senhor é só um bebê. Como assim? Você vai falar para um alcoólatra que está na rua, sozinho, sem perspectiva, com desesperança, vai saber o que não aconteceu na vida dele, jogado, excluído, humilhado. Aí vem lá, eu, cheia de balangandã, só parar de beber. Eu não consigo parar de comer um pudim. Que autoridade moral eu tenho para falar isso para um irmão? Não é? Então, a gente precisa ter mais empatia, não é competir na evolução, empatia, quem sou eu? Né? Humildade, eu tenho consciência de quem eu sou, sem mentiras. E como age o pensamento? O pensamento, está lá na Gênese de novo, o pensamento dá aos fluidos as qualidades ou os defeitos que lhes são próprios. As palavras positivas, não é? O ânimo nosso e do outro. Nossa, eu estou passando por uma dificuldade. Mas também você não sei o quê. Não. Mas se você... Eu te disse. Para. Não somos juízes. Não somos. Não adianta. Nem quem presta concurso para ser juiz é juiz moral do outro. É juiz da lei dos homens. Ótimo. Excelente. Mas juiz moral do outro, eu não sou. Eu não tenho autoridade moral para falar isso de ninguém. No máximo que eu posso fazer é oferecer minha ajuda, meu ombro, meu ouvido, minha palavra positiva para tentar puxar o irmão e levar ele adiante. E que eu receba isso quando eu precisar também. E que eu receba isso. Como acontece o processo de educação do espírito? Então, para resumir, por duas maneiras, né? Pela reencarnação, por quê? Eu terei novas experiências, lembra? 3.000 famílias, 3.000 não sei o quê, 3.000 corpos, 3.000 lugares, 3.000... Estou falando 3.000, mas tudo bem, para lá, para cá. E novos olhares e novas percepções, porque enquanto eu sou o ofensor, está muito cômodo para mim. Mas quando eu estive no lugar dele, sendo ofendida e humilhada, não gostei nada, né? Não gostei nada. Então... a reencarnação faz com que a gente esteja em percepções e lugares diferentes para a gente perceber aquilo que eventualmente a gente estava fazendo com o outro. E também durante a reencarnação, né? Aqui pela reencarnação, e durante a encarnação, por aquele aspecto que nós estudamos da educação e instrução, e, sobretudo, que é uma característica que nós precisamos desenvolver, a vontade de aprender e de evoluir.
Os pedagogos que já trilharam a jornada na Terra dizem a mesma coisa. Seja o Paulo Freire, seja o Rubem Alves, seja Cortella, seja Karnal, sei lá, tantas pessoas que estão aí falando coisas da educação. Se você parar para ler com dedicação, assim, com seriedade, sem ficar ouvindo loucura, você vai ver que a proposta é uma educação que capacita as pessoas para a evolução e liberdade. Você tem condição de aprender, você tem condição de ensinar, você tem valor. Eu sou que o professor, o educador, é um mediador. Olha, está aqui essa leitura, está aqui isso aqui, fazer a conta é assim, a física é assado, geografia assim. Mas digerir essa informação e compartilhar com o mundo em forma amorosa é de cada um. A doutrina espírita faz essa proposta, a educação também faz. Então, a doutrina espírita sempre compartilhou dessa premissa da educação para a liberdade. E não sou eu que digo, né? Educação e Liberdade está lá num outro livro maravilhoso do Leon Denis, Liberdade e Renovação, onde ele fala que liberdade é responsabilidade e o maior exemplo é Jesus, um homem livre de preconceito. Ai, fulano é burrinho. Não tem? Gente fala, ai, fulano é burrinho. Ai, fulano é não sei o quê. Não tem isso. Ai, fulano é assim. Ai, não gosto de falar com essa gente. Ai, não concordo. Então, não tem que concordar nada. Ah, mas é a minha opinião. A opinião, assim, eu gosto mais de flocos do que chocolate. Fora isso, quem sou eu para falar? Ai, mas está com o cabelo azul. Ah, porque está com a roupa não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Porque orientação tal. Daí? Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Ofereça-se para ajudar no que te que te compete. A gente não pode apontar. Ai, se eu fosse você... Coitado de você, não, eu estou pegando no teu pé, né? Tudo é você aqui, tadinho. Ele é um fofo, né? Paulo de Tarso e Francisco de Assis também não tinham preconceito. Disciplina, empenho no estudo, reflexão séria e amor. Esse livro eu recomendo, é muito lindo. E ele vai mostrar como essas questões de preconceito não fazem sentido nenhum. O Livro dos Espíritos traz, né? O homem tem sua capacidade aumentada à medida que se torna mais consciente e responsável. Não é? Quanto mais a gente aprende, mais a gente é instruído e se educa, que é assim, né? A gente se instrui e se educa. A gente melhora, a gente tem condição de falar, de receber uma informação e falar, mas isso é bobagem. Ah, mas todo mundo faz. Eu fico imaginando. Vou passar 2 minutos, posso, Domingos? Posso passar 2 minutinhos? Só um pouquinho. Eu fico imaginando eu chegar para Emmanuel. E Emmanuel fala assim para mim, olha, eu já sou arrogante de achar que o Emmanuel vai falar comigo, né? Eu não estou nesse nível. Mas vamos imaginar que, né? Eu chego lá para o Emmanuel e falo assim, ele vai falar assim para mim, bonito, hein? De alguma coisa que eu tenha feito, provavelmente tenha feito. Ela fala, Emmanuel, mas todo mundo fazia assim. O que a mãe da gente falava para a gente? É ou não é? Minha mãe fala, né? Minha filha tem 4 anos. Ela falou assim, mãe, deixa, meus amigos vão fazer. Eu falei assim, você não é todo mundo. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, acabei de me transformar quem eu mais temia. Falei isso para ela, né? A gente não é todo mundo, a gente não pode fazer uma coisa porque o coleguinha está fazendo. Você tem que ter coragem. Lembra? Educação para a liberdade, coragem, seja liberto, pense por você. Pense por você. Com base a partir de onde? Dos ensinamentos de Jesus. Jesus faria isso? Não, então não vou fazer também. Jesus agiria assim? Não ensinou isso. Então também não vou fazer. Se a gente tiver dúvida de como agir, mira lá Jesus. É um bom farol. Farolzão. Tá? Então, a gente tem que ter essa. Mas ele faz. Ele está me chamando lá para não sei o quê, fazer, pensar, agir, falar. Olha... Bacana, mas acho que não. Né? Coragem. Lembra, educação para a liberdade. Permita-se aprender. Mas será que isso aqui não é ruim? Não sei, vamos aprender? Vamos buscar, vamos estudar. Não sei, pergunta para quem sabe, vamos conversar, ver várias coisas. Não pode, assim... porque recebeu lá uma notícia maluca. Mas será que faz bem? Não sei. Vou tomar água sanitária com não sei o quê. É bom para a espinha. Eita! Não pode, tem que olhar. Educação e liberdade. Está lá na Revista Espírita, aí sim, de 1867. O livre pensamento por você,
Não porque ele está... Vai, Karina, vai, Karina. Não, não, eu. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Não é porque eu estou falando isso aqui. E quem me garante que eu não vim aqui contar uma mentira para vocês? Não é? Pensa por você. Você tem capacidade. Você já viveu 3.000 vidas. É muita capacidade de pensar sozinho. De pensar para a liberdade, de compartilhar essa alegria para o bem. E, por fim, que já daqui a pouco veio o domingo, aqueles negócios de antigamente, sabe aquelas bengalas que puxam a gente do palco? Eu acho que vai ser assim. O livro do Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos. É muito bom esse livro também. E ele fala, coloquei até uma carinha atual, né? O Espiritismo suporta todas as discussões da atualidade. Então, ele vem mostrando como que os assuntos mais atuais, apesar de ser um livro antigo, que na época de Kardec não era um assunto cultural, não era aquela situação, mas que o Espiritismo traz toda essa condição. Educação na família, respeito a todas as formas familiares, o que importa é o amor, não importa como a família é constituída. É o amor, a ética, a honestidade, verdade que importa. Família é célula social. O equilíbrio das famílias formará uma sociedade ajustada. As células doentes afetam todo o organismo. Você colocar um pêssego podre na bacia, não vai começar a pegar nos outros? E aí que a gente é chamado à responsabilidade. Qual o exemplo que estamos dando diariamente para quem conosco vive? Fácil falar família, sociedade e tal, mas e eu? Como é que eu ajo lá na minha casa? Como é que eu ajo na minha casa? Ceifemos a hipocrisia de nossas falas e ações, né? Ah, mas eu sou muito bom, eu sou muito legal, eu sou isso. Aí chega em casa, chuto o cachorro, puxo as penas do papagaio, xingo todo mundo, sou um cavalo, grossa com as pessoas. E aí? Alguma coisa está errada. Lembra das palavras de Jesus: sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. A gente precisa ter... Então, esse desenho, para mim, é bem legal, né? A gente fica com umas carinhas bonitas na sociedade e, dentro de casa, a gente fica bem estranho. E mudanças positivas para a gente fazer na família. O evangelho no lar e o saber ouvir, né? Não adianta fazer o evangelho do lar e a criança quer falar alguma coisa. Peraí, não sabe nada. Eita. Aí não dá. Participação na Casa Espírita do movimento espírita, né? Como diz o Otacílio, a gente não pode ser misseiro. Vim só na Casa Espírita um dia e... Né? Envolve, aplica isso dentro de casa, vê se a casa está precisando de alguma coisa, né? Um grupo de estudo, traz as crianças para a evangelização. Quando a gente vê isso, assim, um coração... É o futuro, gente. A gente queria ter eu aposto que o Portal da Luz queria ter um outro salão desse só com criança. Se bem que tem lá. Né? A gente queria um salão desse com criança. Não tem lugar para sentar. E que preocupação deliciosa. Não tem onde sentar na casa espírita. Que coisa boa. Que coisa abençoada. Né? E evangelização, mocidade, grupo de pais. É muito importante que os pais também participem. Né? Venham, tragam seus filhos. Enquanto eles ficam lá, faz um grupo de estudo, debate. Né? Bacana. Lembre-se que o exemplo arrasta. Agora acabou. Ufa! Desculpa aí. Na próxima palestra eu falo 10 a menos, tá? Para dar aquela compensada na... Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que a gente possa aplicar o que a doutrina espírita nos traz sobre educação, né? A gente tenha consciência e sem culpa, porque a culpa paralisa, né? Se de repente a gente tem alguma coisa para ajustar, todos nós temos, porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Então, se a gente está aqui, todo mundo junto, a gente estende a mão para o coleguinha, sorria para as pessoas, ofereça ajuda, menos julgamento, mais amor, e sigamos sempre com as palavras do Mestre Jesus. Tá bom? Assim seja.